Eu nunca acreditei em destino até encontrar aquele celular no metrô. Era uma manhã de terça-feira e o vagão estava lotado com os passageiros de sempre. Consegui me espremer num canto e sentar, grata pela pequena vitória. Foi quando notei um smartphone preto e elegante enfiado entre as almofadas do assento, sua tela brilhando levemente na iluminação fraca. Meu primeiro instinto foi levar para os achados e perdidos. Não sou o tipo de pessoa que fica com coisas que não me pertencem. Mas quando peguei o aparelho, a tela acendeu com uma notificação que gelou meu sangue. Sara vai derramar café em você em exatamente 3 minutos. Fiquei olhando para a mensagem, confusa. Meu nome não é exatamente comum, mas também não é raro. Ainda assim, quais eram as chances? Olhei em volta do vagão procurando por alguém chamado Sara, mas todos estavam absortos em seu próprio mundo, lendo, dormindo ou olhando para seus próprios celulares. Verifiquei a hora no celular misterioso. 7h42 da manhã. Depois olhei a mensagem novamente. Sem nome de remetente, sem ícone de app. Apenas aquelas palavras flutuando na tela como uma profecia. 2 minutos se passaram. Disse a mim mesma que era coincidência. Talvez algum tipo de app de pegadinha. Mas minhas mãos tremiam enquanto segurava o aparelho. O metrô balançava suavemente e eu observava os outros passageiros, tentando identificar qual poderia ser Sara. Às 7h44 da manhã, uma mulher de casaco vinho se levantou do assento 3 fileiras à frente. Ela estava equilibrando uma bolsa, uma maleta e um copo grande de café da rede de lojas perto da estação. Quando o trem fez uma curva brusca, ela tropeçou para trás, os braços se agitando para manter o equilíbrio. O copo de café voou de sua mão em câmera lenta. Observei paralisada, enquanto a tampa saltava e o líquido escuro formava um arco no ar, respingando diretamente no meu colo. O café quente encharcou minha calça jeans e eu pulei com um grito. "Meu Deus, me desculpa!" a mulher exclamou, o rosto vermelho de constrangimento. "Sou tão desastrada. Aqui, deixa eu te ajudar." Ela remexeu na bolsa procurando lenços, enquanto outros passageiros observavam com vários graus de simpatia e irritação. Mas eu mal ouvi seus pedidos de desculpa. Meus ouvidos estavam zunindo e meu foco estava inteiramente no celular, ainda apertado em minha mão. "Tudo bem", consegui dizer aceitando os lenços que ela ofereceu. "Não se preocupa. Sou Sara, a propósito", ela disse, tentando secar minha calça jeans encharcada sem muito sucesso. "Me sinto péssima. Posso pagar a lavanderia ou algo assim?" O nome me atingiu como um golpe físico. Sara. A mensagem tinha acertado. Mas como? Como alguém poderia ter previsto este momento exato, este acidente exato, 3 minutos antes de acontecer? Sara me deu suas informações de contato, que aceitei mecanicamente, e então o trem parou na próxima estação. Ela saiu correndo, ainda se desculpando por cima do ombro, me deixando em pé numa poça de café com um celular que aparentemente podia ver o futuro. Sentei de novo, ignorando a umidade, e olhei fixamente para a tela. A mensagem sobre Sara tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma nova notificação. "Não desça na sua estação de costume hoje. Se descer, vai perder algo que vai mudar tudo." Minha estação de costume era Grand Central. Eu descia lá todos os dias. Há 2 anos desde que comecei meu trabalho na empresa de marketing. A rotina estava tão enraizada que eu praticamente podia fazer o caminho dormindo. Sair do trem, subir as escadas, atravessar o terminal principal, sair na rua 42 e então caminhar 6 quarteirões até o escritório. Mas esta mensagem estava me dizendo para quebrar essa rotina. E depois do que tinha acabado de acontecer com Sara, eu não podia mais descartar isso como brincadeira. O trem seguiu em frente e assisti as estações passarem num transe. Rua 23. Rua 34. Quando nos aproximamos de Grand Central, meu corpo se tensionou automaticamente, pronto para levantar e empurrar em direção às portas. Mas permaneci sentada, meu coração acelerado. E se isso fosse um erro? E se eu me atrasasse para o trabalho, porque acreditei numa mensagem de um celular de estranho? Meu chefe, o Sr. Henderson, já estava procurando razões para criticar meu desempenho. Perder a reunião da manhã daria a ele toda a munição que precisava. Mas e se a mensagem estivesse certa? E se realmente houvesse algo importante que eu perderia? As portas se abriram em Grand Central, dezenas de passageiros saíram, e o fluxo de humanidade passou por mim. Segurei o celular com mais força, sentindo o peso da decisão. No último segundo, quando as portas começaram a fechar, permaneci no meu assento. O trem se afastou da estação e soltei um suspiro que não sabia que estava prendendo.
Não havia volta agora. Estava comprometida a seguir para onde quer que este celular estivesse me levando. A próxima parada era a Rua 51. Quando o trem diminuiu a velocidade, outra mensagem apareceu. Desça aqui. Vá para a cafeteria na esquina da 51 com Lexington. Peça um café preto e sente na mesa perto da janela. Espere. A especificidade das instruções era perturbadora. Isso não era mais apenas prever eventos aleatórios. Estava me direcionando, guiando minhas ações como se eu fosse um personagem na história de outra pessoa. Mas eu já tinha chegado até aqui. O que era mais um passo? Saí do trem e subi as escadas até o nível da rua, emergindo na luz do sol da manhã. A cidade estava viva com seu caos usual. Buzinas de carros, barulho de construção, o murmúrio de 1 milhão de conversas. Encontrei a cafeteria facilmente, um lugar independente pequeno espremido entre uma lavanderia e uma mercearia. O sino acima da porta tilintou quando entrei. O interior era aconchegante, com paredes de tijolos expostos e móveis descombinados que pareciam cuidadosamente selecionados para parecer acidentalmente charmosos. Apenas algumas mesas estavam ocupadas e aquela perto da janela, a que a mensagem tinha especificado, estava vazia. Pedi um café preto da barista, uma jovem com cabelo roxo brilhante e múltiplos piercings. Ela mal olhou para mim enquanto preparava a bebida, o que me convinha bem. Eu estava nervosa demais para a conversa fiada. Levei a xícara fumegante para a mesa da janela e sentei posicionando-me para poder observar tanto a rua lá fora quanto a porta. O celular ficou na mesa à minha frente, sua tela escura e silenciosa. Olhei meu relógio. 8h17 da manhã. Eu deveria estar entrando no escritório agora. Deveria estar me acomodando na minha mesa com o meu próprio café e me preparando para a rotina diária. Em vez disso, estava numa cafeteria estranha, seguindo instruções de um celular que aparentemente podia prever o futuro, esperando por... O que exatamente? 5 minutos se passaram, depois 10. Tomei meu café e observei as pessoas passando apressadas na calçada, todos correndo para seus próprios destinos, suas próprias vidas. Me senti completamente desconectada do mundo normal, como se tivesse atravessado alguma barreira invisível para uma realidade alternativa. Às 8h29 da manhã, a porta se abriu e um homem entrou. Ele devia ter uns 30 e poucos anos, vestido com um terno cinza que parecia caro mas amassado, como se tivesse dormido com ele. Seu cabelo escuro estava desalinhado e havia olheiras profundas sob seus olhos. Ele parecia que não dormia há dias. Pedi um café preto como o meu, e então seus olhos varreram a sala. Quando pousaram em mim, ele congelou. A cor sumiu de seu rosto, e por um momento achei que ele fosse desmaiar. Então ele caminhou diretamente para minha mesa e sentou na minha frente sem pedir permissão. Suas mãos tremiam enquanto colocava sua xícara na mesa. Você o encontrou, ele sussurrou, olhando fixamente para o celular. Você realmente o encontrou. Minha boca ficou seca. O quê? Quem é você? O que é isso? Ele se inclinou para frente, sua voz urgente e baixa. Meu nome é David Morrison. Aquele celular que você está segurando pertenceu a mim, ou melhor, vai pertencer a mim. Eu sei que isso não faz sentido, mas por favor você tem que ouvir. Aquele celular não prevê o futuro. Ele está mostrando mensagens do futuro, de mim. E se você não fizer exatamente o que ele diz, algo terrível vai acontecer, para nós dois. David Morrison parecia um homem assombrado por fantasmas que eu não podia ver. Seus olhos se moviam nervosamente pela cafeteria, como se esperasse que alguém ou algo irrompesse pela porta a qualquer momento. Eu não entendo, eu disse, puxando o celular para mais perto de mim protetoramente. Mensagens do futuro? Isso é impossível. Eu pensei a mesma coisa, David respondeu, passando a mão pelo cabelo já bagunçado. 3 semanas atrás, eu teria rido de qualquer um que sugerisse viagem no tempo ou precognição, ou qualquer coisa disso. Mas aí, eu acordei uma manhã e encontrei aquele celular na minha mesa de cabeceira. Não era meu. Eu nunca tinha visto antes. E ele começou a me enviar mensagens sobre coisas que estavam prestes a acontecer. Estudei seu rosto, procurando por sinais de engano ou insanidade, mas tudo que vi foi exaustão e medo genuíno. Por que você perderia um celular que pode prever o futuro? Eu não perdi, ele disse rispidamente. Eu o deixei lá deliberadamente, naquele vagão de metrô, às exatamente 7h36 da manhã, porque foi isso que o celular me disse para fazer. As mensagens diziam que se eu não deixasse naquele trem específico, naquele horário específico, para você encontrar,
Então tudo se desmoronaria. As pessoas morreriam, incluindo nós. Um calafrio desceu pela minha espinha, apesar do calor da cafeteria. As pessoas morreriam do que você está falando. David pegou seu celular, um normal, presumi, e me mostrou uma foto. Era um print de uma mensagem. Deixe o celular no trem número 6, sentido sul, 7h36 da manhã, terça-feira. Certifique-se de que a mulher com a jaqueta de couro marrom o encontre. A vida dela depende disso. Sua vida depende disso. Olhei para minha jaqueta, de couro marrom. Eu tinha isso há anos. Tinha usado centenas de vezes, mas a especificidade me arrepiou a pele. Como você sabe que sou a pessoa certa? Perguntei. Porque você está aqui, David disse simplesmente. Porque você seguiu as mensagens. Porque o celular escolheu você, assim como escolheu a mim. Ele fez uma pausa, sua expressão escurecendo. E porque eu vi o que acontece se você não seguir as instruções. O que você quer dizer? Você viu? Ele ficou quieto por um longo momento, olhando fixamente para sua xícara de café como se ela guardasse respostas. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. O celular não apenas mostra o futuro. Às vezes ele mostra futuros alternativos, possibilidades, caminhos que você poderia tomar e onde eles levam. E eu vi o caminho onde você ignora as mensagens, onde você descarta tudo isso como loucura e volta para sua vida normal. E na quinta-feira você está morta, atropelada por um carro na Quinta Avenida. O motorista passa o sinal vermelho às exatamente 5h47 da tarde. Você nunca vê isso chegar. Minha xícara de café escorregou dos meus dedos, batendo contra a mesa. Líquido quente se espalhou pela superfície, mas eu mal notei. Você está mentindo. Você tem que estar mentindo. Eu queria estar, David disse, usando guardanapos para limpar o derramamento. Acredite, passei dias tentando me convencer de que tudo isso era algum tipo de trote elaborado. Mas toda a previsão se tornou realidade. Todo acidente sobre o qual me avisou aconteceu exatamente como descrito. Toda pessoa que me disse para encontrar apareceu exatamente quando e onde as mensagens diziam que apareceria, incluindo você. O celular de repente vibrou na mesa entre nós. Nós dois olhamos fixamente enquanto uma nova mensagem aparecia. Conte a ela sobre a cicatriz no ombro esquerdo dele. A que tem formato de lua crescente. A que ele ganhou quando tinha 9 anos, caindo de sua bicicleta tentando impressionar Rebecca Chen. Ele nunca contou a ninguém a história completa. Li a mensagem em voz alta, observando o rosto de David empalidecer. Sua mão inconscientemente se moveu para seu ombro esquerdo. Como... Ele começou, depois parou. Eu nunca contei a ninguém sobre Rebecca. Isso foi há quase 25 anos, em um estado completamente diferente. Não há como alguém saber disso a menos que o celular realmente possa ver coisas que não deveria poder ver. Terminei. A realidade da situação estava se estabelecendo sobre mim como um cobertor pesado, sufocante e inescapável. Ok, vamos supor que eu acredite em você. Vamos supor que este celular realmente está mostrando mensagens do futuro, ou de alguma versão sua no futuro, ou como quer que isso funcione. O que eu deveria fazer com isso? Siga as instruções, David disse urgentemente. Cada uma delas, não importa quão estranhas ou inconvenientes pareçam. Foi o que fiz e me manteve vivo. Manteve outras pessoas vivas. Mas as mensagens me disseram que minha parte nisso era limitada. Que eu tinha que passar o celular para você, porque você é quem pode realmente impedir o que está por vir. Impedir o quê? Você continua falando sobre algo terrível acontecendo, mas não me diz o que é, porque eu não sei completamente, David admitiu. As mensagens nunca são completas. Elas te dão apenas informação suficiente para fazer a próxima escolha certa, mas não revelam o quadro inteiro. É como se você estivesse andando por uma sala escura e alguém está te dando direções para evitar os móveis, mas você não pode ver o que há no final do caminho. Outra mensagem apareceu no celular. Em 20 minutos, um homem de jaqueta vermelha vai entrar na cafeteria. Não o deixe ver o celular. Não o deixe ver, David. David deve sair pela saída dos fundos em exatamente 3 minutos. Você vai ficar e pedir um muffin de mirtilo. Haja normal. Mostrei a mensagem para David, cujo rosto de alguma forma ficou ainda mais pálido. O homem da jaqueta vermelha. Eu sei quem é, ou acho que sei. O celular me avisou sobre ele antes. Quem é ele? Alguém perigoso. Alguém que está me seguindo há uma semana. Achei que tinha me livrado dele, mas... David se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Eu tenho que ir.
O celular diz 3 minutos, o que significa que tenho talvez 2,5. Mas me escute com atenção. Seja lá o que aconteça depois, seja lá o que o celular te diga para fazer, você tem que confiar nele. Mesmo que pareça errado, mesmo que te assuste, porque a alternativa é muito pior. Espera, eu disse, agarrando seu braço. Você não pode simplesmente jogar isso em mim e ir embora. Preciso de mais informações, preciso entender com o que estou lidando. David tirou um cartão de visita do bolso e pressionou em minha mão. Meu número está aí. O celular vai te dizer quando é seguro me ligar. Até lá você está por conta própria. Sinto muito. Eu sei como isso é aterrorizante. Mas você é mais forte do que pensa. O celular não teria escolhido você de outra forma. Ele correu em direção aos fundos da cafeteria, desaparecendo por uma porta marcada. Apenas funcionários. A barista de cabelo roxo olhou para cima de seu celular confusa, mas não disse nada. Sentei de novo, minha mente girando. Isso era loucura. Tudo isso. Eu deveria sair agora, jogar o celular no lixo mais próximo e ir trabalhar. Fingir que esta manhã nunca aconteceu. Voltar para minha vida segura, chata e previsível. Mas a mensagem sobre Sarah tinha sido real. Os detalhes sobre a cicatriz de infância de David tinham sido reais. E se essas coisas eram reais, então talvez o aviso sobre o carro na 5ª Avenida fosse real também. Olhei para o relógio na parede. 8h43 da manhã. 17 minutos até o homem da jaqueta vermelha chegar. Peguei o celular e caminhei até o balcão. Posso pedir um muffin de mirtilo? Perguntei à barista, minha voz surpreendentemente firme. Claro, ela disse, pegando um do mostruário. Voltei para minha mesa e quebrei um pedaço do muffin, tentando parecer casual como se fosse apenas outra cliente aproveitando o café da manhã. Mas meus olhos continuavam indo para a porta, observando, esperando. Às exatamente 9 horas da manhã, a porta se abriu. Um homem entrou e minha respiração falhou. Ele estava usando uma jaqueta vermelha, exatamente como a mensagem tinha previsto. Ele tinha provavelmente 40 e poucos anos, com feições afiadas e olhos frios que varreram a cafeteria metodicamente. Forcei-me a dar uma mordida no muffin e olhar pela janela, como se não tivesse notado ele, mas podia sentir seu olhar sobre mim, avaliando, calculando. Ele se aproximou do balcão e pediu um expresso, sua voz cortante e profissional. Enquanto a barista preparava sua bebida, os olhos do homem continuaram a vasculhar a sala. Eles demoraram na minha mesa, na cadeira vazia na minha frente, onde David tinha estado sentado apenas minutos atrás. Eu o vi notar a xícara de café abandonada de David, ainda meio cheia e provavelmente ainda quente. A mandíbula do homem se apertou. Ele tinha perdido David por minutos, talvez menos, e ele sabia disso. Ele pegou seu expresso e sentou numa mesa diagonal à minha, se posicionando para poder observar tanto a mim quanto a porta. Ele não tocou em sua bebida, apenas ficou sentado lá, esperando, seu foco absoluto. O celular vibrou com uma nova mensagem. Ele sabe que você tem. Ele pode sentir de alguma forma. Fique calma. Termine seu muffin. Olhe seu relógio como se estivesse atrasada. Saia em exatamente 5 minutos. Vire à esquerda do lado de fora. Caminhe 3 quarteirões. Entre na livraria chamada Chapter and Verse. Vá para a seção de mistério. Espere lá. Minhas mãos tremiam enquanto colocava o celular com a tela para baixo na mesa. O homem da jaqueta vermelha estava me observando. Eu podia sentir seus olhos como um peso físico. Como ele poderia saber sobre o celular? O que ele queria com isso? Forcei-me a manter a farsa, lentamente comendo o muffin, ocasionalmente olhando meu relógio como se estivesse preocupada com o horário. Cada segundo parecia 1 hora. A cafeteria parecia encolher ao meu redor, o ar ficando mais fino. 4 minutos se passaram. Juntei minhas coisas, cuidadosa para manter o celular escondido em minha mão. Levantei, jogando minha bolsa sobre o ombro, e me dirigi para a porta. Ao empurrá-la para abrir, arrisquei um olhar para trás. O homem da jaqueta vermelha também estava se levantando, abandonando seu expresso intocado. Ele estava me seguindo. Saí na calçada e virei à esquerda, exatamente como a mensagem tinha instruído. Meu instinto era correr, mas me forcei a andar num ritmo normal. Atrás de mim ouvi a porta da cafeteria se abrir novamente. Passos ecoaram no pavimento, combinando com meu ritmo, ficando cerca de 6 metros atrás. Ele definitivamente estava me seguindo. A questão era, o que ele faria quando estivéssemos sozinhos? Ele tentaria pegar o celular à força? E o que aconteceria comigo se ele conseguisse? Caminhei mais rápido,
meu coração martelando. 1 quarteirão, 2 quarteirões. A livraria deveria estar aparecendo logo. Procurei desesperadamente pela placa e lá na próxima esquina eu a vi. Chapter and Verse, em letras douradas elegantes acima de uma vitrine verde escura. Empurrei a porta, ativando um sino alegre. O interior era um labirinto de estantes do chão ao teto, o ar pesado com cheiro de papel velho e cola de encadernação. Alguns clientes navegavam silenciosamente e uma mulher atrás do caixa olhou para cima com um sorriso acolhedor. Sessão de mistério? Perguntei sem fôlego. Canto esquerdo dos fundos, ela disse apontando. Corri pelas pilhas, me espremendo entre estantes até encontrar a sessão de mistério. Me pressionei no canto, parcialmente escondida por um display de thrillers de capa dura, e esperei. Meus pulmões ardiam pelo esforço de não correr e todo meu corpo tremia com adrenalina. O sino acima da porta tocou. Através de uma brecha nas estantes, vi o homem da jaqueta vermelha entrar. Ele falou brevemente com a mulher no caixa. Depois começou a caminhar pela loja, sistematicamente verificando cada corredor. Ele estava me caçando, e não havia para onde correr. O celular vibrou no meu bolso. Peguei com mãos trêmulas. O nome da dona da livraria é Margaret. Ela sabe sobre o celular. Ela está esperando por você. Diga a palavra recursão para ela. Ela vai entender. Ela vai ajudar. Mas você tem que confiar nela completamente. Observei através da brecha nas estantes, enquanto o homem da jaqueta vermelha se movia sistematicamente pela livraria, chegando cada vez mais perto do meu esconderijo a cada segundo que passava. Minha mente disparou. Como a dona da livraria poderia saber sobre o celular? Quantas pessoas estavam envolvidas nisso? O celular tinha estado certo sobre tudo até agora. Sarah e o café, David e sua cicatriz, o homem da jaqueta vermelha. Eu tinha que confiar nele agora, mesmo que cada parte racional do meu cérebro estivesse gritando que isso era loucura. Respirei fundo e saí de trás do display de mistério. O homem da jaqueta vermelha estava 3 corredores adiante, de costas, enquanto examinava as prateleiras. Caminhei rápida, mas silenciosamente em direção ao balcão da frente, onde Margaret, se era realmente esse o nome dela, estava reorganizando um display de marcadores de página. Ela olhou para cima quando me aproximei, e nossos olhos se encontraram. Havia algo em seu olhar, uma qualidade de conhecimento que arrepiou a nuca. Ela devia ter uns 60 anos, com cabelo prateado puxado para trás num coque arrumado e óculos de leitura pendurados numa corrente ao redor do pescoço. Recursão, sussurrei, me inclinando sobre o balcão. O efeito foi imediato. A expressão de Margaret mudou de dona de loja amigável para algo muito mais sério. Ela olhou além de mim, notando o homem da jaqueta vermelha, e seus lábios se apertaram numa linha fina. Me siga, ela disse baixinho, levantando uma seção do balcão para me deixar passar. Rápido agora. Ela me levou por uma porta atrás do caixa para uma sala dos fundos, cheia de caixas de livros e materiais de embalagem. Mas ela não parou lá. Em vez disso, moveu uma pilha de caixas para o lado para revelar outra porta, esta mais velha e mais substancial, com uma tranca pesada. Margaret pegou uma chave do bolso e a destrancou. Entre, depressa. Hesitei por apenas 1 segundo antes de passar. A sala além era pequena e sem janelas, iluminada por uma única lâmpada no teto. As paredes estavam cobertas com fotografias, recortes de jornal e notas manuscritas conectadas por fios de barbante vermelho, como algo do pesadelo de um teórico da conspiração. Margaret me seguiu e trancou a porta atrás de nós. Ela pressionou o ouvido contra ela, escutando. Eu podia ouvir sons abafados da livraria, passos, o rangido de tábuas do chão. O homem da jaqueta vermelha ainda estava procurando. Ele não vai nos encontrar, Margaret disse, se afastando da porta. Esta sala não existe de acordo com as plantas do prédio. Eu a instalei há 30 anos quando aprendi pela primeira vez sobre os celulares. Celulares? Perguntei, agarrando o plural. Existe mais de um? Houve 17 que nós sabemos, Margaret disse, se acomodando numa poltrona gasta no canto. Talvez mais. Eles aparecem e desaparecem de acordo com sua própria lógica, ou talvez de acordo com a lógica de alguém. Nunca tivemos certeza total. Cada um fica com uma pessoa por um período específico, os guia através de uma crise específica, e então passa para a próxima pessoa que precisa dele. Olhei para o celular na minha mão, sua tela agora escura e silenciosa. O que são eles? Quem os fez? Não sabemos, Margaret admitiu. Passei 3 décadas pesquisando este fenômeno,
E não estou mais perto de entender a verdadeira natureza dos celulares do que estava quando encontrei um pela primeira vez. Algumas pessoas pensam que são tecnologia do futuro. Outras acreditam que são algo mais metafísico, ferramentas criadas por algum poder superior ou consciência para prevenir eventos catastróficos. Ela gesticulou para as paredes cobertas de documentação. O que eu sei é que eles aparecem durante junções críticas. Momentos em que a linha do tempo está frágil, quando a decisão errada ou a ação errada poderia se tornar um desastre. Os celulares fornecem orientação para prevenir esses desastres. David disse que as pessoas morreriam se eu não seguisse as instruções. Eu disse, de quantas pessoas estamos falando? A expressão de Margaret ficou grave. Isso depende da crise específica. Às vezes são um punhado de indivíduos. Às vezes são centenas. Houve um celular em Tóquio em 1995 que preveniu um ataque com gás sarin muito maior do que aquele que realmente ocorreu. Outro em Nova York em 2001 que salvou um prédio de escritórios inteiro, embora, é claro, não pudesse prevenir tudo o que aconteceu naquele dia. O peso do que ela estava dizendo pressionou sobre mim. E agora eu deveria prevenir algo? Mas eu não sou ninguém. Trabalho em marketing. Mal consigo administrar minha própria vida. Muito menos salvar centenas de pessoas de algum desastre que nem entendo. Os celulares não escolhem aleatoriamente, Margaret disse firmemente. Cada pessoa que recebe um tem exatamente as habilidades e qualidades necessárias para a sua missão particular. Você pode não ver isso ainda, mas você é a pessoa certa para isso. David estava certo em confiar no julgamento do celular. Uma batida alta ecoou através da porta. O homem da jaqueta vermelha batendo algo na livraria. Nós duas congelamos escutando. Margaret colocou um dedo nos lábios. Depois de um momento, ouvimos a funcionária de Margaret. Eu nem tinha notado que havia uma, falando com voz trêmula. Eu te disse, não há mais ninguém aqui. Apenas os clientes que você pode ver. Talvez ela tenha saído enquanto você estava olhando por aí. Ela não saiu. A voz do homem respondeu, fria e certa. Eu teria visto. Onde está Margaret? Ela foi para o depósito, inventário. Me mostre. Ouvimos passos se aproximando da sala dos fundos. Margaret se moveu rapidamente, se posicionando na frente da porta escondida. Ela pegou uma prancheta e adotou uma postura casual, como se simplesmente estivesse verificando o estoque. A porta da sala externa se abriu. Através de uma fresta em nossa entrada escondida, pude ver o homem da jaqueta vermelha enquadrado na porta, com a funcionária aterrorizada de Margaret atrás dele. Posso ajudá-lo? Margaret perguntou, sua voz perfeitamente nivelada. Receio que não permitimos clientes no depósito. Questões de responsabilidade. O homem entrou, seus olhos examinando cada canto. Estou procurando por uma mulher, jaqueta de couro marrom, cabelo escuro, 20 e poucos anos. Ela entrou aqui há alguns minutos. Várias pessoas que correspondem a essa descrição estiveram aqui hoje, Margaret disse com um dar de ombros. É Nova York, mas não vi ninguém nos últimos 15 minutos, exceto Robert, aqui. Ela acenou para seu funcionário. Você está procurando por alguém específico? Uma amiga, talvez? Não uma amiga, o homem disse. Ele se moveu mais para dentro da sala e prendi minha respiração, me pressionando contra a parede. Ele estava a menos de 2 metros do nosso esconderijo. Se ele notasse o contorno da porta, se empurrasse as caixas do jeito certo, o celular na minha mão vibrou. Quase o deixei cair em surpresa, me atrapalhando para mantê-lo de não bater no chão. O som pareceu impossivelmente alto no espaço confinado. Olhei para a tela. Ele não pode ouvir as vibrações do celular. Apenas você pode. Em 30 segundos haverá um acidente de carro lá fora. Muito barulhento. Quando você ouvir, Margaret vai criar uma distração. Você terá exatamente 10 segundos para sair pelo túnel atrás da estante à sua direita. Ele leva para o prédio ao lado. Vá agora para a estante. Esteja pronta. Olhei para minha direita e vi a estante que a mensagem referenciava. Ela estava embutida na parede, cheia de livros razão velhos e arquivos. Mas se havia um túnel atrás dela, eu não conseguia ver como acessá-lo. Margaret ainda estava falando com o homem da jaqueta vermelha, sua voz calma e sem pressa. Se você me der um nome, eu poderia verificar nosso banco de dados de clientes. Temos um programa de fidelidade, sabe? E se sua amiga é uma membro, ela não é minha amiga, o homem interrompeu. E ela está em posse de algo que não pertence a ela. Algo perigoso. Se você está escondendo ela, está se colocando em risco. Eu garanto, não estou escondendo ninguém, Margaret disse, mas seus olhos piscaram brevemente para a porta escondida, e eu soube que ela tinha entendido a mensagem do celular.
Ela estava pronta. Movi-me silenciosamente para a estante estudando-a. Tinha que haver um mecanismo, uma forma de abri-la. Meus dedos traçaram as bordas, procurando por um botão ou trinco. 20 segundos até o acidente. 15. Acho que você deveria sair, Margaret disse, seu tom endurecendo. Você está perturbando meus negócios e, francamente, está assustando meu funcionário. Vou ter que pedir que você... O homem agarrou o pulso de Margaret. Me diga onde ela está. Margaret não vacilou. Me solte ou vou chamar a polícia. 10 segundos. 5. Meus dedos encontraram uma pequena reentrância na lateral da estante. Pressionei e senti algo clicar. Do lado de fora, pneus guincharam. Metal bateu contra metal com um som como trovão. Alarmes de carro começaram a tocar. Pessoas gritaram. A cabeça do homem da jaqueta vermelha girou em direção ao som. Naquele instante de distração, Margaret se moveu com velocidade surpreendente para uma mulher de sua idade. Ela agarrou um estilete pesado da mesa próxima e cortou o braço do homem. Ele puxou para trás com um palavrão, soltando o pulso dela. Você está protegendo ela. Isso significa que você é parte disso. Corra! Margaret gritou. Se para mim ou seu funcionário, não tinha certeza. A estante se abriu em dobradiças escondidas. Atrás dela estava uma passagem escura, exatamente como a mensagem tinha prometido. Não hesitei. Mergulhei na escuridão, puxando a estante fechada atrás de mim. Atrás de mim ouvi o homem da jaqueta vermelha gritando. Ouvi o barulho de caixas sendo jogadas para o lado. Ele tinha encontrado a porta escondida. Ele estava vindo atrás de mim. Corri cegamente pelo túnel, uma mão arrastando ao longo da parede úmida para manter meu rumo. A passagem era estreita e baixa, me forçando a me curvar enquanto me movia. Minha respiração ecoou no espaço confinado, misturando-se com o som de passos atrás de mim. A tela do celular forneceu a única luz e outra mensagem apareceu. O túnel tem 19 metros de comprimento. No final, há uma escada. Suba. Você vai emergir no porão de um restaurante chamado Lucias. A equipe da cozinha estará no intervalo. Atravesse a cozinha, saia pela porta da frente e vire à direita. Há um táxi esperando. O nome do motorista é James. Diga a ele, a rota mudou. Ele vai saber o que fazer. 19 metros. Contei meus passos na escuridão, tentando estimar a distância. Os passos atrás de mim estavam ficando mais próximos. O homem da jaqueta vermelha era mais rápido que eu, mais acostumado a este tipo de perseguição. Minha mão estendida de repente atingiu o ar vazio. O túnel tinha acabado. Tatei ao redor freneticamente e encontrei a escada, seus degraus frios e levemente viscosos. Agarrei e comecei a subir, meus sapatos escorregando no metal. Embaixo, ouvi o homem alcançar a escada. Você não pode correr para sempre, ele chamou. E aquele celular vai destruir você. Ele destrói todos que tentam usá-lo. Estou tentando ajudá-la. Não respondi, focando toda a minha energia em subir. Meus braços ardiam com o esforço. A escada parecia continuar para sempre, subindo e subindo na escuridão. Finalmente, minha cabeça bateu em algo sólido, um alçapão. Empurrei contra ele com meu ombro e ele cedeu, inundando o túnel com luz e o cheiro de alho e molho de tomate. Emergi exatamente no que o celular tinha prometido. Um porão de restaurante, cheio de prateleiras de aço inoxidável e recipientes de tamanho industrial de ingredientes. Podia ouvir vozes e risadas vindo de cima. A sala de jantar devia estar aberta para o almoço. Corri para as escadas, subindo 2 degraus de cada vez. A cozinha estava vazia, exatamente como previsto, com panelas borbulhando em fogões e estações de preparação abandonadas no meio da tarefa. O intervalo da equipe devia ter acabado de começar, irrompendo pelas portas da cozinha na sala de jantar. Clientes surpresos olharam de suas massas e pizzas. Um garçom se aproximou, confuso. Senhorita, você não pode estar lá atrás? Desculpa, emergência. Chamei por cima do ombro já indo para a saída. Empurrei a porta da frente para a rua e virei à direita. E lá, incrivelmente, impossivelmente, estava um táxi amarelo com sua luz acesa, estacionado em fila dupla exatamente onde não deveria estar. O motorista, um homem negro de meia-idade com cabelo grisalho, estava olhando diretamente para mim. Puxei a porta de trás e me joguei para dentro. James, sou eu, ele disse, seus olhos encontrando os meus pelo retrovisor. E você deve ser a passageira que estou esperando. Estive sentado aqui por 20 minutos. Pensei que talvez o celular tivesse errado pela primeira vez. A rota mudou. Ofeguei, ainda recuperando o fôlego. James acenou e entrou no trânsito sem outra palavra.
Olhei para trás do restaurante e vi o homem da jaqueta vermelha emergir da porta da frente, examinando a rua. Nossos olhos se encontraram por apenas um segundo antes de James virar a esquina. Para onde estamos indo? Perguntei. Ainda não sei, James disse calmamente. É assim que funciona com o celular. Ele vai te dizer quando você precisar saber. Até lá eu apenas dirijo e espero por instruções. Desabei no assento, meu corpo inteiro tremendo com adrenalina. Há quanto tempo você está envolvido nisso? Os celulares? Uns 7 anos agora. Eu mesmo tive um por algumas semanas em 2018. Salvou a vida da minha filha com ele. Desde então, tenho sido o que você poderia chamar de um recurso. Alguém que o celular pode chamar quando precisa de um conjunto específico de habilidades. No meu caso, isso é conhecer cada rua desta cidade e conseguir dirigir como um maníaco quando necessário. O celular zumbiu com uma nova mensagem. Vá para o endereço que James vai te dar. Você vai conhecer alguém que tem respostas. Alguém que sabe por que o homem da jaqueta vermelha quer o celular tão desesperadamente. E alguém que pode te dizer o que você está realmente tentando prevenir. O celular próprio de James tocou. Ele olhou para ele e acenou. Entendi. Estamos indo para o Brooklyn. O distrito de armazéns. Deve levar uns 45 minutos com o trânsito. Olhei para o celular nas minhas mãos, este objeto misterioso que tinha completamente virado minha vida de cabeça para baixo no espaço de algumas horas. O que é essa coisa realmente? A pergunta de $1 milhão, James disse entrando na ponte. E eu suspeito que você está prestes a descobrir. O armazém era exatamente o tipo de lugar que você esperaria para um encontro clandestino. Abandonado, coberto de grafite, com janelas quebradas olhando para fora como olhos vazios. James parou em frente a uma porta de metal enferrujada e se virou para olhar para mim. É aqui que eu te deixo, ele disse. O celular vai te guiar daqui. Mas um conselho? Seja lá o que você aprender lá dentro. Seja lá o que te disserem. Lembre-se de que o celular escolheu você por uma razão. Confie em si mesma tanto quanto confia nele. Acenei, incapaz de encontrar palavras. James tinha sido calmo e reconfortante, mas agora eu estava prestes a entrar naquele prédio escuro sozinha, e o medo que eu estava suprimindo voltou com força total. Saí do táxi, e James partiu imediatamente, me deixando parada no pavimento rachado. O celular vibrou. Entre pela porta de metal. Está destrancada. Vá para o 3º andar. Sala 307. Bata 3 vezes, pause, depois mais 2 vezes. A mulher que vai atender se chama Dra. Sarah Chen. Sim, a mesma Sarah do café. Aquilo não foi um acidente. Nada é um acidente. Minha mente girou. Sarah do metrô. A mulher que tinha derramado café em mim apenas algumas horas atrás. Ela estava envolvida nisso também. Pensei naquele momento. Ela tropeçando, o café voando pelo ar. Teria sido deliberado? Uma forma de fazer contato? De me marcar de alguma forma? Puxei a porta de metal, que rangeu nas dobradiças. O interior estava escuro e cheirava a mofo e deterioração. Usei a lanterna do celular para navegar, encontrando uma escadaria de concreto que parecia estruturalmente questionável na melhor das hipóteses. A subida até o 3º andar me deixou sem fôlego. Cada passo ecoou no espaço vazio e continuei imaginando o homem da jaqueta vermelha aparecendo atrás de mim, bloqueando minha fuga. Mas alcancei o 3º andar sem incidentes. A sala 307 tinha uma porta que parecia mais nova que o resto do prédio, feita de aço reforçado com um teclado digital. Antes que eu pudesse bater, o celular exibiu outra mensagem. Ela já sabe que você está aqui. Ela está rastreando a localização do celular desde que você o encontrou. Tudo o que aconteceu hoje, ela esteve observando tudo se desenrolar. Isso deveria ter me apavorado. Em vez disso, senti uma estranha sensação de alívio. Pelo menos alguém sabia o que estava acontecendo. Pelo menos eu não estava tropeçando por isso completamente às cegas. Bati 3 vezes, pausei, depois mais 2 vezes. A porta se abriu imediatamente. Sarah estava lá, mas parecia completamente diferente da passageira desajeitada que tinha se desculpado profusamente no metrô. Seu cabelo estava puxado para trás e ela usava um jaleco sobre jeans e uma camiseta. Atrás dela, pude ver uma sala cheia de monitores de computador, equipamentos científicos e mais daquelas paredes de quadro de conspiração cobertas com fotografias e notas. Entre rápido, ela disse, me puxando para dentro e trancando a porta atrás de nós. Não temos muito tempo. Ele é bom em rastrear e mesmo com a direção evasiva de James, ele vai descobrir para onde você foi eventualmente.
O homem da jaqueta vermelha, eu disse. Quem é ele? O nome dele é Thomas Vance, Sarah disse, se movendo para uma das estações de computador. E ele é complicado. Mas primeiro, você merece entender o que está segurando. Ela gesticulou para o celular. Posso? Hesitei. Depois o entreguei. Sarah o colocou num scanner de algum tipo e dados começaram a fluir por seus monitores. Código, carimbos de tempo, símbolos estranhos que não reconheci. Este celular, Sarah começou, não é do futuro. Não exatamente. É mais preciso dizer que existe em múltiplos intervalos de tempo simultaneamente. Está experimentando o tempo de forma não linear, o que permite acessar informações de pontos tanto à frente quanto atrás do que percebemos como agora. Isso é impossível, eu disse automaticamente. Há um mês, eu teria concordado com você, Sarah respondeu. Sou física. Passei minha carreira inteira estudando a natureza do tempo, convencida de que era uma via de mão única, imutável e linear. Então encontrei o primeiro celular. Ou melhor, ele me encontrou. E me mostrou que tudo que eu pensava que sabia estava errado. Ela puxou uma série de imagens num dos monitores, fotografias de celulares diferentes, todos similares em aparência, mas com leves variações. Existem 17 celulares ativos que conhecemos. Cada um está conectado a um ponto de crise específico, um momento onde a linha do tempo está instável. Se certos eventos se desdobram de certas maneiras, as consequências se espalham para fora, afetando milhares ou milhões de vidas. Margaret mencionou algo assim, eu disse, mas ela não sabia quem os criou ou por quê. Margaret é uma guardiã, Sarah explicou. Alguém que protege portadores de celular e os ajuda quando precisam. Ela não precisa saber os detalhes técnicos para realizar sua função, mas você é diferente. Você não é apenas uma portadora, você é uma resolvedora. O que isso significa? A expressão de Sarah ficou séria. Significa que você é a pessoa que pode realmente consertar o que está quebrado. A maioria das pessoas que recebem os celulares são simplesmente guiadas através de uma série de ações que previnem desastres. Elas seguem as instruções, a crise é evitada, e seguem com suas vidas. Mas resolvedoras são diferentes. Elas têm a habilidade de entender o escopo completo do problema e fazer escolhas que o celular não pode prever ou controlar. Ela puxou outra tela, esta mostrando um diagrama de ramificação complexo que parecia uma árvore feita de luz. Este é um mapa de probabilidade das próximas 72 horas. Cada ramo representa um resultado possível baseado em diferentes escolhas e ações. A maioria desses ramos, cerca de 87%, leva a eventos catastróficos. Uma arma biológica liberada no sistema de metrô. Aproximadamente 4.300 mortes nas consequências imediatas, com o número subindo para mais de 15.000 dentro de uma semana, conforme pânico e caos se espalham. O número me atingiu como um golpe físico. 15.000 pessoas. Por quê? Quem faria algo assim? Um grupo que se chama Restauração, Sarah disse. Eles acreditam que a humanidade se tornou muito dependente de tecnologia, muito desconectada da natureza e uns dos outros. Eles querem forçar um reinício, criando uma crise tão severa que a sociedade moderna entre em colapso. Eles têm planejado isso por anos e conseguiram adquirir um agente biológico de um antigo laboratório soviético. O ataque está programado para sexta-feira à tarde, durante o horário de pico. Isso é daqui a apenas 3 dias, eu disse, minha voz oca. E você está me dizendo que eu deveria impedir isso? Não apenas você, Sarah disse. O celular tem montado uma equipe, posicionando pessoas nos lugares certos nas horas certas. David foi um deles, Margaret é outra, James, eu, somos todos parte disso, mas você é a chave. O celular escolheu você porque você tem algo que o resto de nós não tem. O que eu possivelmente poderia ter que faria diferença? Antes que Sarah pudesse responder, um dos monitores apitou urgentemente. Ela se virou para ele e seu rosto empalideceu. Ele está aqui. Vance está no prédio. Como ele nos encontrou tão rápido? Eu não sei, mas... Sarah parou, seus olhos se arregalando enquanto olhava para algo em sua tela. Não, isso não é possível. O quê? Ela se virou para mim e vi medo em seus olhos. Medo real, genuíno. O celular que você está carregando não está enviando dados apenas para nós. Está enviando para ele também. Vance tem rastreado você esse tempo todo porque ele tem acesso ao sinal do celular. Mas por que ele ia querer me rastrear? Por que não simplesmente pegar o celular? Porque ele não pode, Sarah disse,
digitando comandos freneticamente em seu computador. Os celulares só funcionam para a pessoa que eles escolhem. Se qualquer outra pessoa tentar usá-los, eles se tornam inertes. Apenas smartphones mortos comuns. Vance sabe disso. Ele não está tentando pegar o celular de você. Ele está tentando fazer você usá-lo de uma forma específica. A maçaneta da porta chacoalhou. Alguém estava tentando entrar. Ele quer que eu fale, percebi. Ele quer que o ataque aconteça. Sim e não, Sarah disse, puxando um pequeno dispositivo que parecia um pendrive modificado. Vance costumava ser um de nós. 5 anos atrás, ele era um portador de celular. Ele preveniu com sucesso um ataque terrorista em Londres, mas a experiência o mudou. Ele se tornou obcecado com os celulares, com entender como funcionavam e de onde vinham. E, eventualmente, ele descobriu algo que o quebrou. O quê? A porta estremeceu quando algo pesado bateu contra ela do lado de fora. Sarah enfiou o dispositivo em minhas mãos. Isso contém tudo o que sei sobre os celulares, sobre a restauração, sobre o ataque. Se algo acontecer comigo, você vai precisar dessas informações. Mas escute com atenção. Vance descobriu que os celulares não estão prevenindo desastres. Eles estão escolhendo quais desastres prevenir. Para cada crise que param, há dezenas que ignoram. Terremotos, enchentes, epidemias que poderiam ser prevenidas com um simples aviso. Os celulares não fazem nada. E Vance não conseguiu aceitar isso. Ele não conseguiu aceitar que esses dispositivos, com todo o seu poder, eram seletivos sobre quem salvavam. Outro impacto contra a porta. O metal estava começando a ceder. Então ele decidiu que se os celulares não iam salvar todos, então talvez fosse melhor se eles não salvassem ninguém. Sarah continuou rapidamente. Ele tem trabalhado com a restauração, alimentando-os com informações, ajudando-os a planejar um ataque que os celulares teriam que tentar prevenir. E então, ele vai garantir que a prevenção falhe. Por quê? Para provar que os celulares não são benevolentes, para expô-los como algo mais sombrio, mais manipulador. Ele acha que se conseguir mostrar ao mundo que esses dispositivos existem e que eles escolhem quem vive e morre baseado em algum critério desconhecível, as pessoas vão se levantar contra quem quer que os controle. A porta explodiu com um rangido de metal rasgando. Thomas Vance estava na entrada, mas não estava sozinho. Atrás dele estavam 3 outras pessoas, todas usando jaquetas vermelhas como algum tipo de uniforme. Olá, Sarah, Vance disse calmamente. Faz muito tempo. Sarah se posicionou entre Vance e eu. Você não precisa fazer isso, Thomas. Podemos encontrar outro caminho. Não há outro caminho, Vance respondeu. Os celulares controlaram o destino da humanidade por tempo demais. É hora das pessoas conhecerem a verdade. É hora de terem uma escolha. O celular no meu bolso vibrou. Peguei esperando outra mensagem, outra instrução. Mas em vez disso, a tela mostrou algo diferente. Um feed de vídeo. Era filmagem ao vivo do que parecia uma câmera de segurança de metrô. Pude ver um homem em uniforme de manutenção colocando algo dentro de um duto de ventilação. O carimbo de tempo mostrava que estava acontecendo agora, em tempo real. Essa é a arma biológica, Vance disse, notando o que eu estava assistindo, sendo plantada enquanto falamos. Mesmo que você saia agora, mesmo que ligue para a polícia, não vai alcançá-la a tempo. A única forma de pará-la é usar a orientação do celular. E eu vou garantir que você não consiga fazer isso. Ele puxou um dispositivo próprio, maior que o de Sarah, coberto de luzes piscando e interruptores. Isso é um bloqueador. Ele interrompe a conexão do celular com qualquer rede que ele usa para receber informações de outros intervalos de tempo. Uma vez que eu o ative, seu celular será apenas um smartphone comum, sem mais mensagens do futuro, sem mais orientação. Você estará por conta própria. Não faça isso, eu disse, surpreendendo a mim mesma com o quão firme minha voz soou. 15.000 pessoas vão morrer. 15.237, Vance corrigiu. Sei o número exato porque o celular me contou. Anos atrás, quando ainda confiava nele, me mostrou exatamente este cenário. Me contou sobre você, sobre este momento, sobre a escolha que você teria que fazer. E me disse que você teria sucesso em parar o ataque, mas apenas se eu não interferisse. Ele sorriu, mas não havia calor naquilo. Então estou interferindo, porque quero que o mundo veja o que acontece quando os celulares falham. Quero que as pessoas perguntem por que esses dispositivos existem, quem os controla, e por que eles decidem quais vidas importam e quais não. Você é louco, Sarah disse. Vai matar milhares de pessoas para provar um ponto.
Vou libertar a humanidade de mestres de marionetes invisíveis, Vance rebateu. Ele levantou a mão para ativar o bloqueador. O celular vibrou mais uma vez. Olhei para a tela. Você tem uma escolha. O bloqueador vai funcionar. Sua conexão com a orientação será cortada. Mas você já tem tudo o que precisa. A estação de metrô é Rua 34, Plataforma Sul. O dispositivo está no duto de ventilação B7, terceira seção da Ponta Norte. Você tem 93 minutos antes de ativar. O trabalhador de manutenção vai embora em 6 minutos. Você pode alcançar a estação em 28 minutos, se pegar o táxi de James, que está esperando na saída oeste. O duto de ventilação requer uma chave de manutenção. Há uma na mesa de Sarah, gaveta superior. Confie em si mesma. Confie nas escolhas que vai fazer. Isso é um adeus. Vance ativou o bloqueador. A tela do celular piscou e ficou escura. Quando pressionei o botão de ligar, nada aconteceu. Estava morto, exatamente como Vance tinha prometido. Agora você entende, Vance disse suavemente. Agora você vê como é estar verdadeiramente sozinha, sem a voz do celular no seu ouvido, sem sua certeza. Todas as outras pessoas que carregaram um celular tiveram orientação até o final. Mas você é diferente. Você faz a escolha final sem nenhuma ajuda. E estou muito curioso para ver o que vai fazer. Sarah se moveu tão rápido que mal vi. Ela agarrou algo de sua mesa, um taser, e disparou em um dos companheiros de Vance. A pessoa caiu, convulsionando. No caos que se seguiu, Sarah me empurrou em direção a uma porta que eu não tinha notado antes. Vai! Ela gritou. Saída oeste, lembra? Vou segurá-los. Corri. Atrás de mim ouvi gritos, os sons de uma luta. Cada instinto me dizia para voltar, ajudar Sarah. Mas a última mensagem do celular ecoou em minha mente. 93 minutos. Agora eram 92. Explodi pela saída oeste e vi o táxi de James, exatamente onde o celular disse que estaria. Me joguei no banco de trás. Estação da Rua 34, ofeguei. O mais rápido que puder. James não fez perguntas. Apenas dirigiu, se espremendo pelo trânsito com habilidade praticada. Olhei para trás do armazém, meio esperando ver Vance e seu pessoal nos perseguindo. Mas o prédio estava silencioso. Minhas mãos tremiam enquanto abria a gaveta na mesa de Sarah, que tinha agarrado na minha saída. Sim, havia uma chave de manutenção, exatamente como prometido. O pendrive estava no meu outro bolso. O celular estava morto na minha mão. Estava por conta própria agora, sem mais mensagens, sem mais orientação. Apenas eu, fazendo escolhas, esperando que fossem as certas. Sarah é uma boa pessoa, James disse baixinho, seus olhos na estrada. Ela vai ficar bem. Ela é mais dura do que parece. Queria acreditar nele. Tinha que acreditar nele, porque não podia me dar ao luxo de pensar no que poderia estar acontecendo naquele armazém. Tinha que focar na tarefa à frente. Alcançamos a estação da Rua 34 com 78 minutos restantes. Paguei James com dinheiro que não me lembrava de pegar e corri para a minha entrada. A estação estava lotada de pessoas seguindo com seu dia normal, completamente inconscientes de que debaixo de seus pés um dispositivo estava contando regressivamente para uma catástrofe que mudaria milhares de vidas para sempre. Encontrei a plataforma Sul, duto de ventilação B7, terceira seção da Ponta Norte. O duto estava alto na parede, exigindo uma escada para alcançar. Olhei ao redor por algo para ficar em pé e avistei uma escada de manutenção acorrentada a um pilar. A chave de manutenção funcionou na tranca. Subi, meu coração disparado. Através da grade, pude ver o dispositivo, um pequeno recipiente de metal com um temporizador digital. 69 minutos restantes. O recipiente estava trancado com um mecanismo sofisticado que eu não tinha ideia de como desarmar. E foi então que percebi a verdade. O celular não tinha me dito como desarmar o dispositivo. Apenas me disse onde estava e como alcançá-lo. A escolha final, a solução real, essa era minha para descobrir. Pensei sobre tudo que tinha aprendido, sobre os celulares escolhendo quais desastres prevenir, sobre a raiva de Vance com sua seletividade, sobre a pesquisa de Sarah em probabilidade e tempo. E entendi. Eu não conseguia desarmar o dispositivo. Não tinha o conhecimento ou as ferramentas. Mas não precisava. Só precisava movê-lo. Usei a chave de manutenção para abrir o duto de ventilação. O dispositivo era pesado, mas manejável. Cuidadosamente, o puxei para fora e desci a escada. 65 minutos. Corri pela estação, carregando o dispositivo,
ignorando os olhares confusos e assustados dos passageiros. Subindo as escadas, para fora na rua, James ainda estava lá, esperando. Ponte do Brooklyn, eu disse. O meio dela. Agora. James entendeu imediatamente. Dirigiu como um homem possuído, e alcançamos a ponte em 14 minutos. Saí e caminhei até o ponto central, segurando o dispositivo cuidadosamente. 49 minutos restantes. Olhei para a água lá embaixo. Então olhei para o dispositivo em minhas mãos. Se eu o jogasse por cima da borda, ele afundaria no East River. O agente biológico seria liberado na água, onde se dispersaria e diluiria. Poderia haver algum impacto ambiental, mas nada comparado a liberá-lo numa estação de metrô lotada. Mas e se eu estivesse errada? E se houvesse outro caminho, um caminho melhor, que eu não estava vendo? Peguei o pendrive que Sarah tinha me dado e olhei para ele. Toda a sua pesquisa, todo o seu conhecimento. Talvez houvesse uma resposta lá. Talvez não. O celular tinha dito que eu tinha tudo o que precisava. E o celular estava certo sobre todo o resto. Eu tinha que confiar em mim mesma agora. Tinha que confiar na escolha que estava fazendo. Joguei o dispositivo por cima do corrimão. Ele girou no ar, caindo, e espalhou na água embaixo. Assisti até não conseguir mais vê-lo. Então esperei. 48 minutos. 47. 46. Nada aconteceu. Sem explosão. Sem nuvem de terror biológico. Apenas os sons normais da cidade continuando ao meu redor. Trânsito, vozes, vida seguindo. Eu tinha conseguido. Eu realmente tinha conseguido. Meu celular real, o que tinha carregado por anos, tocou no meu bolso. Atendi sem pensar. Parabéns, a voz de Sarah disse. Você salvou muitas vidas hoje. Sarah, você está bem? O que aconteceu com Vance? Ele me deixou ir, ela disse, e soava tão surpresa quanto me senti. Depois que você saiu, ele simplesmente parou. Ele assistiu seu bloqueador funcionar, assistiu você perder sua conexão com o celular e então sorriu e foi embora. Ele disse que conseguiu o que queria. Prova de que você poderia ter sucesso sem a orientação do celular. Prova de que humanos não precisam dos celulares para fazer as escolhas certas. Me apoiei no corrimão da ponte, de repente exausta. Então o que acontece agora? Agora você vai para casa, Sarah disse. Você volta para sua vida. O celular misterioso que você encontrou no metrô vai desaparecer. Provavelmente já desapareceu. Você vai lembrar de tudo isso, mas não terá nenhuma prova de que aconteceu. E eventualmente vai começar a se perguntar se talvez tudo tenha sido apenas um sonho muito vívido. E a restauração? Vance, esse é meu trabalho agora, Sarah disse. E o trabalho dos outros como eu. Os guardiões, os motoristas, os pesquisadores. Vamos garantir que eles não tentem isso de novo. Vamos encontrar as pessoas que lhes deram a arma biológica e fechá-las. Os celulares vão ajudar. Eles sempre ajudam. Vou te ver de novo? Houve uma pausa. Talvez. Os celulares têm um jeito de reunir pessoas quando são necessárias, mas por agora você deveria descansar. Você merece. A ligação terminou. Fiquei na ponte por um longo tempo, observando o sol começar a se pôr sobre a cidade. Em algum lugar naquela água estava um dispositivo que poderia ter matado milhares. Em algum lugar naquela cidade estava um celular que tinha me mostrado o futuro e então me deixou salvá-lo sozinha. E de alguma forma, impossivelmente, eu consegui. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, encontrei o celular misterioso na minha mesa de centro. Sua tela estava escura. Pressionei o botão de ligar, mas nada aconteceu. Estava completamente morto, apenas um pedaço de plástico e vidro. Coloquei numa gaveta e tentei esquecer, mas às vezes, tarde da noite, pego e olho para ele. E me pergunto sobre a próxima pessoa que vai encontrar um celular no metrô. Me pergunto qual crise vão enfrentar, quais escolhas terão que fazer. E espero que confiem em si mesmas tanto quanto aquele celular confiou em mim. Mas enquanto estava lá, olhando para o celular morto, ele piscou. Apenas por um segundo, o mais breve flash de luz. E naquele instante vi novas palavras. Isso é apenas o começo. Então escuridão novamente. Mas eu tinha visto. Sabia que tinha visto. O celular não estava morto. Estava esperando, observando, me testando de formas que não conseguia compreender. E seja lá o que viesse depois, sejam quais fossem as escolhas impossíveis que me esperavam, sabia uma coisa com certeza absoluta. Minha vida nunca mais seria normal. Os celulares tinham me escolhido, e quisesse ou não, agora eu era parte do mundo deles. A questão era, de que exatamente eu era parte, e quem estava realmente puxando os fios.
James freou do lado de fora da entrada do metrô. Vá, ele disse. Vou estar aqui se precisar de mim. Sempre vou estar aqui. Os celulares garantem isso. Corri para dentro da estação, descendo as escadas em direção ao que me esperava na escuridão abaixo, em direção a Sarah e o dispositivo e o prazo impossível, em direção a respostas que só levariam a mais perguntas, em direção a um futuro que ainda não estava escrito, que talvez, apenas talvez, eu ainda pudesse escolher por mim mesma. Continua. Deixe seu like. É rápido, gratuito e me mostra que estou no caminho certo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos na próxima história.